Oi, gente, tudo bom? Vamos falar de duologia de terror nacional maravilhosa que envolve cultos satânicos. Como mais? E que tem grande parte dos seus nomes baseados no King. Ou vocês acham que Darrington não lembra nada? Mas não é só isso. Vamos lá. Aqui a gente vai conhecer o Ben, um garoto órfão, que quando ele tem cerca de 7 ou 8 anos de idade, uma família dele aparece. E ele começa a não a morar com essa família, mas a passar os finais de semana, férias e coisas assim com essa família. E ele se apega muito à família, né? Eles têm são duas meninas, a Amanda e a Clarinha. A Clarinha é uma menininha fofa, pequenininha. E aí um dia o tio dele entra em contato pedindo para que ele fosse passar uns tempos lá na casa da Colina, porque a tia dele tá muito doente e a Clara precisa de todos os cuidados, porque é uma criança, né? E a Colina é afastada da cidade e tudo. O tio tem que trabalhar por causa das despesas médicas e coisas assim. Então ele resolve ir. Logo quando ele chega, alguns dias depois, algumas coisas muito estranhas começam a acontecer. No meio do nada, ele começa a escutar passos, cascos, barulhos estranhos, como se animais estivessem dentro da casa, passos, sussurros, e um dia ele acorda e encontra a Clarinha sentada na escada, olhando pra cima e conversando com uma mulher. Só que não tem ninguém ali. E aí que ele começa a entender que estar naquela casa pode não ser uma coisa muito boa. E em alguns momentos a tia dele tem alguma lucidez e acaba falando pra ele que ele precisa ir embora e que tudo que ele precisa saber está em um diário. A tia dele era escritora e ela estava escrevendo uma história, só que ela ficou muito doente enquanto ela estava escrevendo e tudo que todo mundo falava era: a escuridão está vindo, a escuridão está vindo. Aí ele começa a ligar os pontos, né? A prima dele, a Amanda, foi fazer faculdade em Derry e ele não tem mais contato, né? Inclusive, ele começa a perceber que alguma coisa muito estranha está acontecendo, porque quando ele conversa com o tio, depois de muitos acontecimentos, o tio revela que a Amanda tá morta. Assim, tipo, tá morta. Dane-se. Só você que não sabia. Hahaha. Né? E aí começa a tudo fazer sentido na cabeça dele e ele precisa fugir. E aí ele consegue fugir e ele encontra a Amanda e a Amanda explica pra ele rapidamente o que tá acontecendo e o que ele precisa fazer. E o que ele tem que fazer pra se manter lúcido e se manter vivo é algo tenebroso, tenebroso. Lógico, ele faz o que ele tem que fazer e ele vai ser internado num hospício. O livro começa, a Dança da Escuridão começa, acho que 20 anos depois, um negócio assim, mais ou menos, e ele estava internado nesse sanatório. E ele começa a entender o que aconteceu, só que ele foi levado a crer que tudo aquilo que ele passou era mentira, então durante muitos anos ele se nega a contar essa história. Quando o livro começa, ele tá numa das consultas, né, com psiquiatras e coisas assim, no sanatório, e ele resolve, então, que ele deveria contar tudo o que aconteceu. Afinal de contas, o máximo que pode acontecer é colocarem ele no isolamento e, tipo, dane-se, ele não tem mais motivo nenhum pra viver. E ele conta tudo. Quando ele termina de contar, ele descobre que o médico para o qual ele estava contando faz parte desse culto. E ele fica, tipo, desolado e parte pra cima e é agressivo com o médico. Então ele é levado pra solitária. Quando ele tá na solitária, ele é resgatado pela Amanda, que passou esses anos todos tentando encontrar uma forma de reunir pessoas para que pudessem salvar ele. Ela salva ele e então ele fica sabendo a real do que esse culto tá
planejando e o que ele tem a ver, por que ele foi mantido vivo, por que ele foi mantido onde ele foi mantido. Inclusive ele descobre que todo mundo que trabalhou na defesa dele estava envolvido nesse culto louco. E, tipo, é uma revelação atrás de outra, é uma loucura, de verdade. Aí, temos uma criança nessa história, uma criança maravilhosa, uma criança com poderes sobrenaturais, mas poderes do bem, e que vai ser muito importante para que o Ben consiga entender o propósito dele nessa história. Gente, são 2 livros. Não são livros grandes. Juntos eles devem dar no máximo 400 páginas, nem isso. E é maravilhoso. Gente, é divino. Eu reli e eu confesso pra vocês que eu tive as mesmas sensações de quando eu li a primeira vez. Na verdade, ficou muito melhor depois que eu li novamente. Então, leiam. Se você já leu, leia. Não custa nada, são livros curtinhos. Você já tem aí na estante. Pra quê, né? Releiam, leiam, sei lá. É muito bom. Só isso. Certo? Marcos arrasou nessa história. Certo? Então é isso. A gente se fala no próximo. E tchau.